Olá pessoal, sou o professor Nilson Lopes e nós estamos estudando a Seguridade Social. Estamos vendo aí o direito previdenciário com base iniciando então na Seguridade Social. E nós já vimos inicialmente a Seguridade Social, é aquela divisão da Seguridade Social que nós vimos, que ela se divide em três, né? Então, Seguridade é o gênero, temos três espécies: saúde, assistência social e a previdência social especificamente. Então, para fechar esses três elementos aí da Seguridade Social, vamos dar uma olhada agora, de uma forma geral, obviamente, diferenciando a previdência daquilo que a gente viu, saúde e assistência. Então vamos lá, só lembrando um pouquinho. Saúde é aquela que é prestada a todos, como direito de todos, dever do Estado, sem necessidade de uma contribuição específica, né? Então é o atendimento no SUS. A assistência social é aquela que é prestada a quem dela necessitar, né? Independentemente de qualquer tipo de contribuição também, isso é muito importante guardar. E aí nós vimos que tem lá as necessidades específicas de se cumprir alguns requisitos. E aí toda a prestação de serviços, e aí nós demos um foco maior naquele valor do pagamento de um salário mínimo mensal ao idoso, à pessoa deficiente, que não tenha condições de manter, né, a própria subsistência ou da família assim o fazer. E a Previdência Social? Então, veja, seguindo ali também essa divisão no texto da Constituição Federal, nós temos o seguinte: a Previdência Social será organizada sobre a forma de regime geral, né? Então vejam, aqui são as principais características. Ó. A Previdência Social será organizada na forma de regime geral, né? De caráter contributivo e de filiação obrigatória. Então isso nós vamos ter que guardar, hein? Previdência Social organizada sob a forma de regime geral, caráter contributivo, filiação obrigatória, observados os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, o seguinte, que a gente vai ver aí. Então vejam, o que nós temos aqui é o seguinte: é uma primeira definição, é a definição básica aqui da Seguridade Social, perdão, da Previdência Social. Então vamos lá. As três características que vamos ter que guardar: regime geral, caráter contributivo, filiação obrigatória. Isso vai ser fácil de guardar. Primeira coisa aqui, ó, regime geral. Por quê? O que significa regime geral? Nós temos algumas espécies de previdência, tá? Então nós temos a previdência do regime geral, que é o que nós estamos tratando aqui, da Previdência Social, que é aquela administrada pelo INSS, tá? Que é o RGPS, que a gente acaba vendo essa abreviação, Regime Geral de Previdência Social. Por que ela é geral? Porque ela acolhe a todos. Tá? Então vejam, qualquer pessoa que exerça uma atividade remunerada, ela faz parte do regime geral da Previdência Social. Se eu sou servidor público do Estado de São Paulo, eu vou ter a minha previdência própria no Estado de São Paulo. Se eu sou servidor público federal, eu tenho o meu regime próprio como servidor público civil da União. Então vejam, essa atividade remunerada que eu exerço como servidor público estadual, federal, municipal, o que acontece? Ela me vincula a um regime próprio de previdência. Qualquer pessoa pode fazer parte desse regime da previdência dos servidores públicos? Não, só os servidores públicos. Agora, qualquer pessoa pode fazer parte do regime geral? Sim, basta que ela exerça uma atividade remunerada. E nós vamos ver até que tem um detalhe: ainda que ele nem exerça atividade remunerada, se ele quiser, ele vai lá como facultativo e contribui, e faz parte. Tudo bem? Então, por isso é que é geral. Não há uma característica específica da pessoa, como há no regime próprio. Tranquilo? Então, regime geral, por isso, atende a todos. Caráter contributivo. Completamente diferente do que a gente viu na saúde e na assistência social. A saúde, sem dizer expressamente, ou sem que o texto constitucional traga expressamente isso, mas já sabido. E a assistência social, com a previsão expressa de que, independentemente de contribuição, a previdência social precisa de contribuição. O caráter dela é contributivo. Ela é organizada sob forma de regime geral para todos e de caráter contributivo. Só quem contribui tem direito a alguma coisa. Se você não contribui, você não aposenta lá na frente. Né? E a gente ouve sempre falar, mas
eu não tenho... Qual vai ser o mínimo de tempo de contribuição? De contribuição, efetivamente, eu tenho que contribuir, pagar. Então eu compro a minha aposentadoria, por exemplo. Não é um termo muito técnico a ser utilizado, mas para ajudar a guardar, nós compramos a nossa aposentadoria parceladamente. Durante toda a nossa vida nós vamos pagando. Tudo bem? Então, caráter contributivo e filiação obrigatória. Então, regime geral para todos, caráter contributivo só pagando para ter direito e filiação obrigatória. Bom, então quer dizer que eu não tenho opção de pagar ou não? Exatamente, você não tem opção, você é obrigado a pagar. Tanto que a gente vê aí, né? A gente trabalha e já vem descontado do nosso salário a contribuição previdenciária. Filiação obrigatória. A pessoa que exerce uma atividade remunerada, lícita, tá? Ela obrigatoriamente é assegurada da Previdência Social. Então, não tem como fugir. Então, você tem um servidor público, por exemplo, federal. Ele faz parte do regime próprio da Previdência. Aquilo que ele recebe lá no serviço público dele, lá no cargo dele, ele paga a contribuição dele para o regime próprio. E se ele, por exemplo, exerce uma outra atividade, se é permitido, por exemplo, dá aula. Ele dá aula numa escola, numa universidade particular. Aí ele tem um regime de trabalho aí, como empregado. Empregado é segurado obrigatório da Previdência Social, do regime geral. Como professor de uma universidade particular, ele não tem regime próprio. Então ele faz parte do regime geral? Faz. Ele poderia alegar, olha, eu já tenho um regime próprio, então eu não vou precisar do regime geral, então não precisa descontar de mim não, porque eu não vou jamais aposentar no regime geral. Olha, se ele não quiser aposentar no regime geral, se ele não quiser benefício do regime geral, ótimo, não tem problema nenhum. O regime geral agradece e economiza com ele. Mas ele obrigatoriamente tem que contribuir. Porque a filiação é obrigatória. Eu não tenho opção. Eu exerço atividade remunerada, obrigatoriamente eu tenho que contribuir. Tá? Eu não tenho como escolher. Observados os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e atenderá nos termos da lei. Veja, esse equilíbrio financeiro e atuarial é isso que nós estamos toda hora vendo aí, os economistas falando, né, a respeito de necessidade de reformas da Previdência. Por quê? Porque em 2050 não vai ter dinheiro, vai aumentar a população idosa, vai diminuir a população trabalhadora, tal. Precisa mudar de regime de repartição simples para capitalização. Então, veja, isso tudo faz parte desse equilíbrio financeiro e atuarial. Porque é a matemática atuarial que faz esses cálculos, projeções, né? Vê o que foi, o que é hoje e o que será. Olha, então nos últimos 10 anos houve um crescimento da população, nos últimos 10 anos aumentou o número de acidentes ou diminuiu o número de acidentes, foi mais concedido tais benefícios àqueles e projeta isso ao final, para frente, para então ter essa possibilidade de controle aí. Tudo bem? Então, essas são as características que a gente precisa guardar, principalmente regime geral, caráter contributivo, não pode esquecer nunca, e de filiação obrigatória. Isso aqui a gente vai ver durante o curso todo, não tem como esquecer. Bom, e atenderá, nos termos da lei A. Vejam, aqui nós temos os riscos sociais eleitos. Vamos dizer assim, a nossa sociedade elegeu como risco social a doença, a invalidez, a morte e a idade avançada, que são riscos fisiológicos. Então a doença, a pessoa pode receber um auxílio-doença, uma aposentadoria por invalidez, na invalidez. A morte pode dar direito à pensão por morte dos dependentes. Idade avançada pode gerar o direito à aposentadoria por idade. Proteção à maternidade, especialmente à gestante. Aí o risco eleito aqui é a formação de grupo familiar. Então vejam, a proteção à maternidade. A mãe, especialmente a gestante, né, que tem um filho, ela tem direito de se afastar da atividade para se recuperar de toda a situação do parto e tal, e cuidar inicialmente do filho também, que é o salário maternidade. Proteção do trabalhador em situação de desemprego involuntário, seguro-desemprego. Salário família, auxílio reclusão para os dependentes segurados de baixa renda. Então veja, a preocupação é com quem está em baixa renda. Aí tem o benefício do salário família, do auxílio reclusão, que todo mundo torce o nariz quando ouve falar, mas a gente vai estudar isso depois e entender para quem tem direito, mas sempre com segurados de baixa renda. Então vejam, e a pensão por morte ao segurado, né, por morte do segurado aos seus dependentes. Então, a pessoa que mantinha sob sua dependência a sua família e ele morre. Então, o risco fisiológico é que morte também é coberto. Então, a Previdência Social atenderá a isso.
pagará uma pensão por morte a essas pessoas, a esses dependentes do segurado. Tudo bem? Então vejam, fechando então as três espécies de proteção da Seguridade Social: saúde, assistência e previdência. Daqui para frente a gente passa a tratar então de outros temas que são também interessantes e necessários aqui para a gente estudar a nossa Previdência Social. Até a próxima. Galera, gostou do vídeo? Que bacana! Então clica aí, né? Dá uma curtida, faz um comentário se você puder e inscreva-se no nosso canal do YouTube. E deixa lá no sininho, ao clicar, você recebe as mensagens também de notificação. Visite nosso site e conheça nossos cursos preparatórios para concursos públicos. Muito obrigado!